A trajetória de 2024 para 2025, pensando no cenário internacional e em que contexto ele absorve o agronegócio brasileiro, vai ser um momento bastante importante e interessante de ser observado. 2024 foi marcado por algumas situações, como, por exemplo, um crescimento do protecionismo, mas, ao mesmo tempo, a conclusão das negociações para o acordo depois de mais de 20 anos entre União Europeia e Mercosul. Nós temos os conflitos geopolíticos ainda acontecendo, enfim. 2024 foi um ano bastante intenso, 2025 não deve ser diferente. Nós tivemos ainda, para colocar nessa conta, o dólar disparando e testando as suas máximas históricas frente ao real, o que tem, claro, um impacto bastante forte do cenário externo, mas olhando para o quadro doméstico, para o quadro brasileiro, também uma influência muito grande. Como é que esses pontos todos se cruzam e impactam diretamente o produtor rural ou a agroindústria no Brasil? É isso que a gente vai perguntar agora para o José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate, especialista em agronegócio, um dos maiores pensadores do agronegócio brasileiro da atualidade. José, é um prazer receber o senhor aqui mais uma vez para a gente falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é esse xadrez internacional e como isso pega diretamente para o produtor que está aqui no interior do Mato Grosso, do Goiás, de Minas Gerais, São Paulo. Tudo diz respeito a ele nesse momento, né? Seja bem-vindo. Olá, eu que agradeço aqui em nome da Marquestrate, da Harvey, agradeço aqui ao Notícias Agrícolas por fazer esse convite para estar aqui com todo o público analisando, né, esse cenário, esse jogo de xadrez, como você trouxe ainda há pouco, né? Exatamente. Foi um ano de movimentações importantes nesse tabuleiro, né, José? Nós estamos olhando ali para um momento onde, se a gente trouxer principalmente para essa ótica das relações internacionais, eu queria saber do senhor se foi 2024 um ano positivo, se a gente pode dizer que foi um ano positivo ou foi um ano de avanço, mas que ainda precisa de alguns ajustes para a gente começar 2025. Olha, é possível afirmar que 2024 é um ano que não vai acabar no dia 31 de dezembro. Essa é a primeira consideração. Até porque quando a gente pega e olha tudo que nós estamos vivendo, né, nesse final de ano e já às portas aí desse 2025, a gente percebe que nós tivemos boas evoluções internamente, quando a gente começa a pensar em termos de avanço em algumas relações internacionais, de aproximação. Por exemplo, o Brasil fez um acordo muito interessante aí com a China, abrindo a porta, né, ou as portas para várias commodities, né, entre elas, destaque com certeza aí, né, que a gente pode estar colocando o sorgo, que é uma avenida que de repente pode vir a se abrir aí em um futuro muito próximo. Tivemos também algumas situações bem interessantes com relação ao próprio avanço desse acordo que nós tivemos junto à comunidade europeia, que na verdade é um texto que foi acordado e que vai entrar agora no processo de aprovação, né, junto a toda a comunidade, ali, ao Parlamento Europeu, bem como aqui os países que foram no Mercosul. Então, a gente teve aí esses aspectos que foram positivos. Por outro lado, a gente também precisa colocar na mesa que nós tivemos o aumento do protecionismo, né? A escalada do protecionismo ficou muito evidente no primeiro momento, ali com a postura da França, e que saiu do governo e foi para o setor privado, colocando ali situações de multinacionais querendo fechar as portas para as mercadorias brasileiras, colocando muitas vezes argumentos que não são verdadeiros. Ou seja, você teve aí um protecionismo e o protecionismo pautado principalmente em mentiras, e que isso é negativo. E, por outro lado, a partir do momento que você tem também a própria eleição do Trump, né, que retorna para o segundo mandato no governo dos Estados Unidos, praticamente ali, né, na terceira semana de dezembro, ele citou de maneira nominal o Brasil e que ele já começa a, digamos, colocar no radar um possível, talvez, né, embate tarifário com o nosso país, numa situação de tarifas que poderiam ser colocadas tanto para produtos exportados, bem como algumas mercadorias que poderiam ser importadas pelo Brasil. Ou seja, você tem os lados, né, tanto positivo quanto negativo, e esse cenário acaba chegando nesse 2024, e como eu coloquei, ele ainda vai permanecer para 2025. Bom, o que está no seu radar, José? Quais são desses pontos os que te trazem mais preocupação nesse momento?
Olha, eu poderia listar para vocês, para você, né, para o nosso público, para vocês como um todo, algumas situações. A primeira, quando a gente começa a falar da disparada do dólar, eu acho isso importante, a gente precisa fazer uma análise da moeda americana, dólar, de duas maneiras bastante distintas. A primeira é olhar o dólar a partir da perspectiva do país que emite, no Uhum. caso, os Estados Unidos, e segundo, do câmbio, que é a relação de uma moeda em relação a esse dólar. E aí sim eu vou analisar o Brasil. Quando eu pego e olho exclusivamente os Estados Unidos, o governo Trump ele vai ser um governo inflacionário. Ele, por ser republicano e ele vai ter uma veia totalmente nacionalista, com certeza ele vai fomentar a economia interna. Isso vai fazer com que os Estados Unidos tenha, né, ou tenham aí uma política inflacionária que vai se desdobrar naturalmente numa valorização da moeda que eles emitem, que é o dólar. E o outro lado da história é quando eu relaciono uma moeda, que é o dólar, que naturalmente já deve vir a ter uma valorização, eu vou fazer uma relação com o câmbio, no caso do Brasil, e o real. Porque a pergunta é, o real ele pode vir a valorizar ou desvalorizar em relação a essa moeda americana. Então, nós estamos colocando agora que o dólar, com certeza, vai continuar subindo por políticas internas dos Estados Unidos. Então, aqui é o dólar isolado nos Estados Unidos. Agora, e o real? Ele vai subir ou ele vai cair? O que pode vir fazer o quê? Com que o câmbio fique valorizado ou desvalorizado? E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. O que me preocupa nesse instante, quando eu cito isso, é que falar do dólar alto sou eu colocar um aspecto positivo, bem como negativo para o próprio agronegócio. Por exemplo, eu vou pegar um aspecto positivo. A partir do momento que você tem produtos que podem ser exportados ainda, o tem muita soja armazenada que podem ser exportadas, o fato de você ter aí um câmbio alto, um dólar elevado, isso faz com que isso segure o preço da commodity soja em patamares elevados. Uma vez que eu tenho que considerar que a formação de preço de soja é dada pelo mercado financeiro e também ali, que é o Cebolt, né? E o mercado físico, que é o prêmio que cada produtor recebe. Então, esse câmbio alto vai fazer com que a soja permaneça em patamares elevados. Por outro lado, o parte negativa, que é o que eu chamo a atenção, que me preocupa, primeiro, com relação aos fertilizantes que nós utilizaremos na safrinha. Ou seja, aqui eu estou colocando que os fertilizantes que nós utilizaremos na safrinha, que vai ser plantada a partir de março, abril do próximo ano, esses fertilizantes terão que ser pagos no início de 2025, ou seja, no primeiro trimestre do próximo ano, e eles já deverão pegar esse câmbio atualizado. Uma outra situação que igualmente me preocupa é quando eu começo a analisar muitos exportadores que travaram o dólar antes de toda essa disparada. Então, aqueles que fizeram hedge, que travaram o dólar ali antes de novembro, vamos supor ali que eles travaram em 5,70, ou seja, eles acabaram fazendo os que a gente chama de NDF, né, que são os contratos a termo sem entrega física, né, sem entrega do dinheiro. O que eles vão ter que fazer? No momento que eles forem vender agora, eles vão ter que pagar a diferença, vão ter que pagar esse spread. Ou seja, eles travaram o dólar a 5,70, supondo que o dólar permaneça, vamos colocar 6,10, esses 40 centavos de dólar, que foi a diferença entre o valor que ele travou e o valor agora que ele vai estar, digamos, vendendo efetivamente ali, você tem aí esse spread negativo que ele vai ter que ser coberto. Detalhe, coberto no momento em que a gente vai ter, com certeza, uma pressão para baixo nas cotações de soja, em face da boa perspectiva da produção brasileira. Ou seja, o prêmio naturalmente deve vir a cair, que é o momento que dá a entrada, que a oferta é maior, então o prêmio já naturalmente cai, bem como o Cebolt no mercado financeiro lá em Chicago já vem cair também nessa chegada, e você tem mais esse adicional. Então, essa preocupação eu não posso desconsiderar, trazendo inclusive até a própria taxa de juro futuro. Bom, como que isso tem que entrar na estratégia do produtor para o começo do ano que vem? Tem essas duas frentes que são fundamentais de entendermos, então, como ficam os custos e as operações de compra versus as operações de venda com esse dólar. Qual é o sinal claro que isso emite para o produtor brasileiro, José? É rever as suas estratégias e entender como vai. Primeiro, na verdade, ele consegue revisar algo que ele já fez, alguma estratégia que ele já tenha colocado em prática, ele consegue ajustar alguma coisa. E número dois, o que ele tem que fazer com o que ele ainda tem
para vender e para comprar? É trabalhar em operações de proteção, é olhar para a rede, é olhar para as ferramentas que estão disponíveis no mercado para ver se ele consegue otimizar os resultados dele diante principalmente desse cenário do mercado cambial? Eu acho que você tocou num assunto bastante importante, que é o seguinte, né? O produtor, né? O agronegócio brasileiro como um todo, ele tem vivido 2 anos sequenciais de desafios. Eu vou pegar 2023 e 2024 e nós estamos levando para 2025, que é um cenário, que é um contexto que igualmente a gente precisa colocar na mesa uma preocupação adicional, que é em relação à taxa de juro futura, ou seja, o crédito ele vai ficar mais caro no próximo ano. Nós estamos saindo de 2024 indo para 2025 com uma taxa de juros de 12,25% e com a perspectiva de chegar em 14,25%, isso pela ótica do Banco Central. Quando você pega e olha a ótica do mercado, quando começa a olhar os DI futuro, nós estamos tendo aí valores para vencimento em 2026 de impressionantes 16,5%. Não vai chegar a 16,5%. É o mercado está precificando um risco, se está elevado ou se não está elevado. O fato é que o governo precisa fazer alguns ajustes e nós tivemos um primeiro movimento que foi a reforma ali, né, tributária, que de certa forma foi aprovada e que gradativamente vai chegar no campo. Então, aqui agora, efetivamente pegando esse contexto, o que o produtor, o empresário rural brasileiro tem que se preocupar? Primeiramente, a busca pela eficiência. E quando eu falo eficiência, é a gente fazer uso das tecnologias que nós temos disponíveis para poder fazer análise da produção dele, hoje, literalmente por área produzida e não pela fazenda. Então, é como se você tivesse dentro de uma propriedade pequenos lotes e você fizesse análise desses lotes em termos de quanto você investe e quanto você tem de retorno. Ou seja, o fator produtividade vai ser um elemento fundamental para ele considerar. Uma segunda coisa essencial, todos os produtores rurais, todos os empresários rurais, eles sempre se preocupam em ter um suporte de um engenheiro agrônomo, ou de ter um suporte aí de um zootecnista, de um médico veterinário. Mas é fundamental nós termos e pensarmos que são empresários e que esses precisam ter também o suporte de um bom advogado, de uma parte jurídica, pensando em termos tributários, bem como um bom contador que possa verificar as condições em que ele está enquadrado, porque ele vai ter que vir a recolher tributos. E por que eu coloco essa situação na mesa? Porque a gente sempre analisa a produção agrícola de uma perspectiva totalmente técnica e somente olhando ali quanto que está sendo investido por hectare, qual que é o custo do investimento em relação, né, o custo de quanto eu coloco e quanto que eu estou vendendo a mercadoria, desconsiderando que nós tivemos no Brasil uma mudança tributária que vai chegar no agronegócio e no produtor a partir de 2026 e que, portanto, ele tem que utilizar esse momento de 2025 para fazer uma visão em outras áreas além da própria produção dele. Então, além da área técnica, área agrícola ou pecuária, em que ele já tem o suporte, e aqui eu coloquei agrônomos, coloquei zootecnistas, veterinários, ele precisa igualmente ter o suporte de um bom profissional na área jurídica, de um bom profissional também em contabilidade e administração, porque isso é o que vai fazer com certeza a diferença nessa mudança de contexto. Bom, isso é um quadro que nós temos que observar, portanto, dessa perspectiva e da perspectiva do produtor brasileiro, mas também são situações que a gente ainda vai ver se confirmando. E a gente falava um pouquinho antes de entrar no ar, né, José? E nós falávamos sobre o dólar já alcançou o patamar que pode alcançar, pode se retrair um pouco. Não temos ainda essa resposta, porque temos muito ainda a acontecer. E é impressionante que no Brasil a gente acha que não vai acontecer nada até o final dessa semana, pronto, acontece tudo. Agora, então temos ainda que observar. A gente está falando de um dólar acima de R$ 6, tendo testado nos últimos dias 6,15, 6,20. Enfim, a gente precisa entender. Agora, José, olhando efetivamente para o cenário internacional, essa questão cambial, ela também pesou nas nossas relações ou nas nossas aberturas ou não de mercado, na nossa competitividade, e isso impactou de alguma maneira, olhando ainda da perspectiva do câmbio, a questão do protecionismo, se aumentou se colocaram mais alguns tijolos nessa parede do protecionismo a partir do momento em que a nossa moeda se desvalorizou tanto frente à moeda americana?
Então, eu vejo da seguinte forma, né? Primeiro, quando a gente começa a falar de mercado, né, como eu coloquei há pouco, o mercado ele não é apenas o setor privado, também tem o setor público. Então, eu acho negativo quando a gente começa a fazer essa visão separada de que mercado sempre é um ente privado querendo maximizar o próprio ganho. E aí a gente desconsidera que o setor público faz parte do mercado, até porque ele que estabelece taxa, por exemplo, de tributos que deverão ser pagos, ele que pode fomentar com criação de políticas públicas, assim, direcionar recursos e investimentos, e ele também é hoje o maior agente fomentador do crédito, quando eu começo a pensar, por exemplo, em plano safra ou até mesmo recursos disponibilizados por bancos públicos que são ligados ao executivo. Quando eu pego ali Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eu estou falando de duas instituições que são ligadas ao Ministério da Fazenda, né, da Economia, e Sim. que, por sua vez, está subordinado dentro de um executivo. Então, o que que acontece? Essa separação de mercado como sendo apenas um ente privado, eu acho isso nocivo, porque não traz uma informação verdadeira. E aqui, quando você pega e vê a parte estrutural de tudo isso, que é onde nós estamos jogando, o protecionismo, ele joga contra, e aqui é importante a gente colocar, porque o livre mercado que todos falam e pregam, infelizmente, ele não existe. O livre mercado, a partir do momento que você tem um setor que recebe um benefício diferenciado em relação ao outro, você já gerou um desequilíbrio naquele setor e automaticamente você tem os efeitos, digamos, colaterais com os demais. E o que me preocupa, assim, é que a gente vai estar entrando num ano que é vésperas de eleição. Então, vamos partir do pressuposto que os Estados Unidos mantenham e levem uma política inflacionária. Por outro lado, o Brasil continue batendo essa cabeça entre, como eu costumo dizer, os três poderes, que eu coloco judiciário, executivo e legislativo, que precisam ver que o mundo real sofre de uma maneira muito diferente da outra realidade que eles convivem, e isso vai ser feito em 2025, que é véspera de ano eleitoral. E a minha preocupação é, se o real desvalorizar e o dólar naturalmente vier até a valorização e esse spread cambial, né, a diferença, começar a ficar elevada, nós vamos entrar, como eu coloquei há pouco, num ano eleitoral, em véspera de ano eleitoral, e toda mercadoria importada, ela vai ser inflacionada. Então, dólar alto, inflação na veia. E o governo pode ser tentado, e aqui é o meu maior medo, a vir aí a segurar preços, a segurar preços ali, né? A ser tentado, de certa forma, a fazer um controle de preços, exatamente como ocorreu em 2012, 2013, em véspera de ano eleitoral, em 14, que foi a Dilma. Então, esse cenário que a gente vive é muito similar em 2014, com uma única diferença: nós não tínhamos Trump na presidência dos Estados Unidos. Esse daí é o ponto. A partir de 20 de janeiro de 2025, tudo pode mudar, né, José? Não, tudo pode mudar. E você citou ainda há pouco, né, a parte da competitividade. Quando a gente fala competitividade, a competitividade do Brasil, ela é feita exatamente por investimentos que o setor privado faz em Sim. face do ambiente de economia, o ambiente econômico que ele vive. E quando eu falo ambiente econômico, eu estou falando de políticas públicas, eu estou falando de valores de tributos, eu estou falando ali de valores com relação a mercadorias que ele tem que importar, então tem muitas tecnologias importadas. A partir dessas tecnologias importadas, qual que é o câmbio que eu pago, qual que é o IPI, o imposto de importação, nesse caso, que eu vou ter que pagar, quais são os custos logísticos que vão ser colocados. Ou seja, o ambiente econômico, ele fomenta a competitividade de um setor ou de uma empresa, tanto para o lado positivo, ela pode fomentar um crescimento, como pode inibir. E a minha preocupação é que quando você começa a analisar uma taxa de juros vamos colocar como exemplo, 14% ao ano, eu estou colocando uma taxa de atratividade para eu pegar um capital e deixar alocado no banco e que eu vou ser remunerado em 14% no final de um período. Em contrapartida, o empresário ele vai investir numa nova indústria, vai ampliar sua capacidade produtiva, vai fomentar a inovação internamente, porque ele vai ter um ganho futuro de receita, que eu vou chamar aqui de uma taxa de retorno, o ATIR. Ou seja, qual que é a TIR que ele tem que ter para poder investir e correr risco nesse cenário? Se você tem uma taxa de atratividade de 14%, esse empresário, para investir, ele tem que ganhar no mínimo, vou colocar no mínimo 15, 16% em cima
comparado. Então, se eu tenho 14% de taxa de atratividade, a minha TIR, se for de 15%, eu estou remunerando o meu risco de investir em apenas 1%. Porque se eu deixar o dinheiro parado no banco, vou colocar assim, a taxa de atratividade que eu tenho hoje é de 14%. Se eu deixar o meu dinheiro investido e com todo o risco macroeconômico que a gente está desenhando, se eu ganhar 15%, eu estou ganhando os 14%, vamos colocar de maneira efetiva, que era que estava no banco, mais 1% em relação ao risco. Você acha que vale a pena? Com certeza não. Então, a maior preocupação de uma taxa de juros elevada é que você limita não só o custo você limita o investimento pelo custo do capital, mas você limita o apetite ao risco que qualquer empresário vai analisar e vai ter na mesa. Então, essa é a minha preocupação e por isso que eu falo que nós, empresários do agro, nós profissionais que atuamos no agronegócio, precisamos ter, além de bons profissionais técnicos em relação à agricultura, bem como à pecuária, também precisamos ter uma boa orientação em termos jurídicos e em termos contábeis, porque o negócio ele não é separado. A produção do campo, ela tem tributos, ela tem uma pessoa que tem que estar pagando imposto, que vai pagar, a reforma tributária vai chegar no campo, e eu prefiro ser sempre preventivo, a ser reativo, a esperar acontecer para depois reagir. Então, eu acho que esse é um ponto de observação que eu coloco. Ou seja, o Brasil ainda é um ambiente inóspito para novos investimentos ou para atrair investimentos, né, José? O que acaba sendo um ponto de vulnerabilidade grande também para o agronegócio. Se a gente pensar, por exemplo, em como nós vamos escoar toda essa safra pensando só na soja. Como nós vamos escoar toda essa safra pensando em rodovias, ferrovias, pouquíssimo do que usamos de hidrovias, os nossos portos. Nós estamos falando de uma capacidade de armazenagem, por exemplo, uma capacidade de logística completa 100% estrangulada. A gente precisava atrair mais investimentos, mas nós não conseguimos fazer isso. A nossa taxa de atratividade é baixíssima, né? Exatamente. Quando você pega e começa a pensar assim, eu vou atrair capital. Eu vou atrair capital, com certeza eu vou colocar num banco, porque a taxa de atratividade do banco, considerando 100% da CDI, eu vou estar colocando aí com uma taxa de juros, vou pegar de 12, 25%, eu vou ser remunerado no mínimo em 12%, sem correr risco nenhum. Em contrapartida, quando eu pego e faço investimento, seja em fomentar uma nova indústria, ampliar uma capacidade produtiva, colocar uma nova tecnologia, eu tenho que considerar não só todo o ambiente que está em constante transformação, e pior, é uma transformação sem previsibilidade, você não sabe a direção que está tomando. Então, essa inconsistência cria uma insegurança para investimentos de longo prazo. E isso fica evidente quando você pega, por exemplo, que dos recursos disponibilizados no agronegócio, praticamente 90% são voltados para ciclo curto. Leia-se fomento ou custeio de uma safra. E apenas 10 são voltados para investimento, ou seja, para a infraestrutura que vai ficar e vai melhorar a competitividade futura. Então, o próprio desenho do crédito agrícola já mostra isso para nós. 90% voltado para custeio, ação de curto prazo. Quando você pega apenas 10 voltada para investimento, que é aquele ativo que fica, que vai melhorar a sua competitividade futura, é uma taxa muito pequena. Então, isso precisa ser colocado na mesa. Quando a gente pega e olha a produção agrícola do Brasil e as suas diferentes culturas, com certeza a gente tem, a depender da região que nós estamos falando, você tem competições por corredores logísticos. Então, eu vou partir do pressuposto que eu tenho uma produção no Centro-Oeste, soja, por exemplo, eu vou exportar essa mercadoria. Muito se fala de exportar pelo Arco Norte, com certeza, tem uma série de vantagens, mas pouco se comenta que para passar pelo canal do Panamá, você precisa simplesmente ter todo um processo de agendamento e o custo e o tempo para que isso ocorra, muitas vezes acaba inviabilizando. Ou seja, você tem uma possibilidade de escoar, mas em termos de ambiente, a própria geografia joga contra o Brasil. Quando a gente pega e olha como que está desenhada o mapa mundial, você tem ali que praticamente 70% do comércio mundial ocorre no hemisfério norte, que é onde você tem América do Norte, onde tem os Estados Unidos, você tem a Europa e você tem a Ásia. Em contrapartida, o Brasil está no hemisfério sul. Portanto, qualquer rota de navio tem que sair do eixo principal, vir aqui para o país, pegar mercadorias e subir. Portanto, qualquer mercadoria importada ou exportada pelo Brasil significa que esse navio, essa rota marítima, vai passar, digamos, vai ter que sair do principal corredor,
que é onde movimenta, como disse, 70% de todo o PIB do mundo é feito, é girado no hemisfério norte. E quando ele vem para o hemisfério sul, que ele desvia de rota, ele pega morosidade, não só em termos portuários, mas uma série de dificuldades para você vir até para atrair alguns navios com grandes capacidades, que demandaria ter, digamos, uma calha mais profunda nos portos, a gente está limitado a receber algumas grandes embarcações exatamente por profundidade de calha. E isso acaba jogando contra o país. E olha só que coisa curiosa que agora eu lembrei quando você falou do corredor logístico, né, que você trouxe aqui a parte rodoviária. Dólar alto, nós importamos diesel. E nesse caso, como que a gente vai considerar o custo do frete rodoviário, pegando o rodoviário, não estou considerando os demais modais, como que vai se comportar o frete rodoviário em 2025, pensando que em 23 e 24 o próprio custo do frete caiu. Portanto, muitas empresas que faziam frete rodoviário acabaram ou saindo de operação ou diminuindo as suas operações, ou, por outro lado, você tem muitos, digamos, vamos pegar autônomos, que acabaram comprando veículos, financiando veículos, muitos saíram da atividade que não conseguia pagar o financiamento devido a essa queda do frete que nós tivemos como um todo, e aí você vai ter para 2025, supondo que você tenha uma movimentação, essa movimentação com certeza será mais cara, porque diminuiu a oferta de caminhões, pensando que terão que fazer todo esse transporte. Então, a competitividade nossa, ela acaba sendo conquistada dentro da fazenda, ou nos limites verticais da propriedade, e nós somos muito bons em produzir. Mas a nossa competitividade, ela começa a ficar em segundo plano e perder, e aí gera custo, tira margem do produtor, do canal, da indústria, de todos os agentes produtivos, a partir do momento que você sai da fazenda. Então, o antes da porteira e o depois da porteira joga contra a competitividade nossa. Dentro do campo, nós somos excelentes. O Brasil é hoje, com certeza, um dos maiores produtores agrícola e pecuária do mundo. Temos muito para crescer em termos de competitividade e produtividade. Isso é um fato. Mas toda a competitividade que nós conquistamos no campo, ela começa a se perder a partir do momento que ela sai da fazenda. E isso joga contra, com certeza, o custo, principalmente, né, joga contra a margem, principalmente no momento que o custo começa a ficar elevado. E é interessante observar isso que o senhor traz, né, dessa vinda, portanto, dos navios para o hemisfério sul, sem ter uma contrapartida que seria muito atrativa. Eu imagino que, portanto, o que é atrativo é justamente essa oferta robusta, essa diversificação de produtos de qualidade, e a gente tem que ganhar, portanto, no volume, entregando esses produtos mais baratos e de alta qualidade para o que vai ser escoado dali para frente, né, José? Exatamente, a produtividade, ela gera escala, e a escala diminui o valor unitário do produto. Então, quando você pega e fala assim, meu produto é barato, na verdade ele é competitivo pela escala, pelo volume produzido, o que torna, em termos unitários, ele muito mais atraente, muito mais atrativo para um importador. Só que o importador ele vai ter que colocar no custo o quê? Exatamente toda a situação portuária que ele vai enfrentar. Primeiro, ele vai ter que considerar o tipo de navio que ele vai mandar, porque dependendo da calha, se ele pudesse vir numa viagem longa, se ele pudesse vir, digamos, com um navio, vamos supor que eu vou estar trazendo algumas mercadorias container, né? O que possa ser a granel. A depender o tamanho do navio, ele vai ter uma capacidade de carga muito maior. No entanto, ele vai demandar uma calha maior, ou seja, uma profundidade portuária muito mais elevada. E nesse caso, o que ele tem? Ele tem um limite de calha. Então, se ele tiver, por exemplo, um navio com uma capacidade, e aqui vou dar números só para ilustrar, com uma capacidade de 10 e o outro com capacidade de 5, pela profundidade que o de 10 exige, ele não poderia mandar para o Brasil, ainda que isso significaria para ele, importador, um custo unitário menor, porque ele teria o quê? Escala, teria um volume. Ele tem que mandar o de 5, sabendo que aquele custo dele vai ser mais elevado, porque o de 5 é o que consegue vir para o país para poder, digamos, chegar num porto e tem condições de calha para poder receber essa mercadoria. Então você percebe que o fator competitividade ele é uma consequência de um todo. E por isso que eu acho errado quando você começa a ver a desinformação divulgada por governo, quando ele separa que
o mercado é apenas o setor privado e não tem o setor público. Ora, mas o setor público que fomenta direcionamento de investimentos e políticas públicas e que fomenta, consequentemente, o fator produtividade do ambiente de negócio. Então, o ambiente de negócio ele vai ser mais atrativo por decisões do setor público, que vai fomentar o quê? O interesse, o apetite do setor privado. Então, o mercado, ele não tem essa separação, como muitas vezes acaba colocando, do mocinho e o bandido. Na verdade, o que nós temos são investimentos que precisam ser remunerados, porque tem um risco envolvido. Eu pressuponho que nenhum dos nossos ouvintes ou telespectadores aqui do Notícias Agrícolas vá se aventurar a construir uma casa num terreno que não é dele, ou num terreno que, porventura, ele possa, depois de construir a casa, perder a posse da casa dele, ele não vai ter direito à propriedade. Ou seja, o risco faz com que ele não invista na construção de uma casa. É assim que funciona o setor privado. Como que o setor privado vai fazer o investimento sem ele ter a previsibilidade e a segurança do retorno do investimento dele? A partir do momento que você tem essa insegurança instalada, você inibe o investimento. Inibindo o investimento, você o quê? Você limita todo o potencial competitivo que um país como o Brasil tem. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse cenário, porque nós temos coisas extremamente positivas sendo construídas nesse instante. Uma das coisas é, quer queira ou não, se a reforma tributária poderia ser melhor? Poderia. Mas o fato é que nós conseguimos, pelo menos, tirar a briga entre todos os entes federativos que nós tínhamos com o ICMS. Porque as diferenças do ICMS, ao invés de ter uma nação, você tinha 27 Brasis ali dentro, considerando 26 estados mais o Distrito Federal. Ou seja, a partir do momento que você tira essa, digamos, você cria uma nação, você para com aquelas brigas que até então existiam, de você tentar criar benefícios de uma região em relação à outra, e aí você atrai ou não investimentos, muitas vezes desconsiderando o potencial e a capacidade produtiva local que já está instalada. Porque às vezes eu posso ter uma indústria instalada local, mas eu não tenho, digamos, infraestrutura próxima que seja de educação, que seja de pesquisa, que seja de tecnologia, para poder dar o quê? Competitividade para a instalação daquela indústria. Então a gente tem evoluído bastante, mas eu acho que há alguns pontos que a gente precisa ter atenção. E um desses pontos, com certeza, é a estrutura do nosso país. Por isso que eu falei que toda essa depreciação, ainda há pouco citada aí pelo real, né, quando eu fiz a comparação de que falar do dólar é falar de maneira separada, Estados Unidos, o emissor da moeda dólar, e o Brasil, emissor do real, o câmbio é a relação dessas duas moedas. Isoladamente, a gente sabe que o dólar vai valorizar pela política que o Trump com certeza irá impor dentro dos Estados Unidos. Por outro lado, qual que é o comportamento que o Brasil está tendo para poder ter um real mais forte, o que faria o câmbio não ser tão valorizado ou tão, digamos, ter esse spread tão alto como nós temos visto? Porque isso limita o quê? Todo o custo em termos de mercadorias importadas. O caso do fertilizante que vai ser utilizado na safrinha e que deve ser pago no primeiro trimestre de 2025, é um caso clássico que a gente pode colocar aqui na mesa nesse instante. Bom, José, para a gente caminhar para a conclusão da nossa conversa, olhando também para além das nossas fronteiras, tem mais alguma situação se construindo que precisa também nos acender alguns alertas, como, por exemplo, a economia chinesa e os rumos que vai tomar a partir de 2025. Nós temos alguns sinais que foram emitidos por Pequim nessa reta final de 2024 que são importantes. Essa condição dessa proximidade do Mercosul com a União Europeia, ainda o acordo tem um caminho longo para ser efetivado, enfim, tem uma oposição considerável na Europa, França, Itália. O senhor citou a questão da França mais de uma vez, mas a gente tem a Itália, outros países também se opondo, novos protestos se registrando na Espanha. Nós temos também o conflito ainda Rússia-Ucrânia ainda acontecendo, mudanças importantes no Oriente Médio, enquanto conflitos também estão em andamento. Alguns pontos como esses também nos acendem sinais de alerta quando a gente pensa no Brasil de uma forma geral, mas fazendo um recorte um pouco mais detalhado para o agronegócio? Com certeza acende. Basta a gente pensar que a guerra da Rússia na Ucrânia começou em 2022
E eu recordo que naquele momento foi criado um plano nacional de fertilizantes, que era para poder fomentar a produção de fertilizantes locais, para tentar diminuir a dependência com fertilizantes importados. Nós estamos entrando em 2025 e eu gostaria de saber como que está o status do Plano Nacional de Fertilizantes, que foi pensado em 2022 e que foi alardeado em 2022. Ou seja, quando se para pensar que nós já estamos há quase com 3 anos, a gente pensar que a guerra da Rússia na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro de 2022, no dia 24 de fevereiro de 2025 farão, portanto, 3 anos. Portanto, nesses 3 anos, como que o Brasil conduziu esse Plano Nacional de Fertilizantes para poder tentar diminuir essa alta dependência, nesse caso, de uma classe específica de insumos, com relação ao fomento do agronegócio brasileiro? Então, isso eu acho importante a gente colocar, porque a gente acaba tendo muitas ações, a gente tem muita iniciativa, mas muito pouca terminativa. Isso não acho positivo. E uma outra coisa que a gente precisa colocar na mesa é que é importante a China como parceiro fundamental, sem sombra de dúvidas, é impossível desconsiderar a relevância que a China tem para o Brasil. Mas o Brasil precisa saber que, além da China, há outros países, há outras regiões do mundo que dependem de alimentos, dependem de comida, e que a gente pode vir aí a ter uma aproximação, a fomentar exportações e começar a ter produtos direcionados para esses mercados também. Porque a China, de maneira estrutural, ela passa por um problema interno, e aquela China que nós conhecíamos há 10 anos, há 15 anos, que crescia a taxa de 2 dígitos ao ano para o Exato. próprio PIB, não Sim, vai continuar acontecendo. certo. Esses problemas estruturais que eles têm, seja dessa parte de demografia, considerando que hoje tem uma população masculina superior à feminina, ou, por outro lado, o próprio endividamento que o Estado chinês tem em relação ao PIB e toda a situação de investimento passado que estiverem em alguns setores específicos fomentados pelo governo, como é o caso do setor imobiliário, isso com certeza vai limitar o próprio crescimento chinês, como já tem limitado, e isso vai impactar de maneira direta os volumes importados, principalmente no Brasil. Então, o Brasil ele tem um potencial com a China? Tem, mas tem outros potenciais com outros países além da China. E aqui acho que um ponto importante: a China sabe o que quer do Brasil. A pergunta é: o Brasil sabe o que quer da China? Excelente. Eu acho que muito pouco. Então, a nossa competitividade deveria ser pensada enquanto país, construção de uma nação, ter aqui uma política, que eu vou chamar uma política de Estado, que é pensar o Brasil com visão daqui 50 anos, daqui 100 anos, o que o Brasil quer ser daqui 50, 100 anos. E não ter políticas de governo. Política de governo são políticas definidas por um governo que está no poder e tem duração de 4 anos, no máximo 8, supondo que ele seja reeleito. Então, a política de governo ela é uma visão de curto prazo. E, infelizmente, quase sempre não tem continuidade com o governo seguinte. Enquanto a política de Estado é a gente definir o que nós queremos para o país e o que nós queremos para o agronegócio. E aqui uma informação estritamente chata e triste. A última política de Estado que o agronegócio teve aqui no Brasil data de 1973. O governo foi Emílio Garrastazu Médici e foi a criação da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa da Agropecuária, que foi responsável por organizar e coordenar todo o conhecimento que estava distribuído nas várias casas de lavoura que estavam distribuídas nos vários municípios do Brasil, somou todo esse conhecimento e, a partir desse conhecimento e estudo de uma determinada região, fez com que a gente domasse o Cerrado brasileiro e o Centro-Oeste se transformasse no que é hoje. E o Brasil saiu de um importador de alimentos nos anos 70 e se tornasse o maior exportador de alimentos do mundo nesse 2025. Portanto, eu acho que, falando em agronegócio, que foi o que você me perguntou agora, essa ausência de uma política de Estado efetiva, o que o agronegócio quer ser, o que o Brasil quer ser, eu acho que infelizmente está em falta. Como eu falei há pouco, a Embrapa foi criada em 73. Nós estamos falando, portanto, de 52 anos atrás. Portanto, há 52 anos foi feita a última política de Estado efetiva para o agronegócio brasileiro. De lá para cá, é triste falar isso, mas a gente parece que brinca de desenvolvimento. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz a outra, mas não há continuidade, não há o comprometimento com o investimento feito
e o retorno daquele investimento. E assim a gente queima capital. E a culpa, lógico, vai ser do mercado visto como um ente privado e não como uma situação conjunta do público e o privado simultaneamente. Bom, José, sempre entrevistá-lo é sempre, né, ter uma aula de geopolítica, de impactos para o agronegócio, é sempre muito bom. Eu adoro entrevistar o senhor sabe disso. Então, quero muito lhe agradecer por estar conosco nessa programação especial de final de ano, porque é aqui que a gente tem um pouquinho mais de tempo para se alongar em assuntos que exigem um pouco mais da nossa análise, enfim, do nosso tempo e desse detalhamento, de olhar o que. Eu sempre falo isso. Como é importante a gente olhar o que está na margem para entender o que está acontecendo no centro. Tem muita coisa acontecendo ali na beiradinha que precisa de atenção, precisa de monitoramento. E o senhor tem a brilhante capacidade de juntar todos esses pontos e trazer essas análises sempre muito completas. Eu quero aproveitar para agradecer não só por esta entrevista, mas por todas que o senhor nos concedeu em 2024 e já vou agradecendo pelas que vai conceder em 2025, com certeza. Então, muito obrigada pela parceria por mais um ano, viu, José? Ao senhor e a todo o time da Marquestrade. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com você, também com todo o público aqui no Notícias Agrícolas, e em nome da Marquestrate, da Harvey, tenha certeza, sempre que for possível contribuir, nós iremos contribuir com vocês. Um grande abraço e que tenhamos um excelente 2025. Que assim seja. Obrigada, José. Para o senhor também, para todo o time de vocês por aí. Até o ano que vem. Até o próximo ano. Até. Bom, senhoras e senhores, José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate, nos fazendo, portanto, esse balanço do que foi 2024, do cenário internacional impactando o agronegócio brasileiro e as perspectivas para 2025. Em todas as análises do José, ele trouxe para, junto dessas análises específicas, a condição do dólar, a condição do câmbio, melhor dizendo, do dólar frente ao real e do comportamento do dólar como moeda independente. Tudo isso vai trazer um impacto direto para o nosso agronegócio em 2025, como acontece agora neste final de 2024, principalmente diante desses patamares tão elevados. Então, olhar para custos de produção e olhar também para a formação disso para preços no mercado brasileiro, mas também a influência e a pressão que isso exerce nas commodities agrícolas negociadas nas bolsas internacionais e em que o Brasil tem protagonismo. Partindo desse ponto, as análises são bastante interessantes de serem observadas e exigem monitoramento para que o produtor tenha estratégia para passar por um 2025 que deve ser bastante desafiador. Continue acompanhando a nossa programação especial de final de ano aqui no Notícias Agrícolas para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.